Neste vídeo, eu vou falar sobre o programa de Braços Abertos, que é um exemplo de atuação em cuidado com pessoas que fazem uso de álcool e outras substâncias. No caso, uma preocupação forte que motivou a elaboração do programa era as condições de vulnerabilidade de pessoas que faziam uso de crack, em que o crack é muito presente na vida dessas pessoas. A maior parte delas não fazia uso apenas de crack, mas também de outras substâncias. O álcool é uma substância bastante presente. Então, o programa de Braços Abertos, o próprio nome de Braços Abertos, ele foi criado por pessoas que fazem parte do programa, porque ele parte de uma escuta territorial. A escuta territorial é você ir até o território, ir até os espaços vividos, ir até os lugares que as pessoas frequentam e vivem e perguntar a elas, como poderia ser diferente. Elaborar um projeto a partir da escuta. E o programa de Braços Abertos, ele parte do princípio de que só é possível cuidar em liberdade. É preciso ouvir as pessoas para propor a partir do reconhecimento de o que para essas pessoas é um desejo, o que para essas pessoas é um projeto, o que para essas pessoas faria diferença na vida delas. Muitos modelos de tratamento de uso de álcool e outras substâncias, partem de um modelo de privação da liberdade, que a pessoa, para se tratar, ela precisa, então, estar isolada, precisa estar em um espaço em que ela não consegue sair, que ela não tenha permissão para conversar com algumas pessoas, que ela não tenha permissão para fazer algumas atividades, que se ela quiser fazer algo, ela precisa de autorização. Já o programa de Braços Abertos tem como princípio de que para exercer o cuidado é preciso cultivar a liberdade. São pessoas de uma situação de vulnerabilidade bem grande, No caso, as pessoas que ingressam no programa, elas estavam em situação de rua, eram pessoas que faziam uso de álcool, crack e outras substâncias em situação de rua, e era muito comum que, caso alguma delas buscasse um tratamento de saúde, caso alguma delas buscasse um tratamento para o uso de crack, por exemplo, a ideia fosse, se você aderir ao tratamento, vier continuamente, com frequência, a gente também tem aqui no CAPS uma assistente social e a gente vai te encaminhar para um programa de moradia. Então, primeiro vinha o tratamento da dependência do crack e, em seguida, como uma derivação, a pessoa era incluída em algum programa habitacional. A partir da escuta das pessoas em situação de vulnerabilidade, pensaram, a moradia é uma prioridade, essas pessoas elas não têm onde morar, e o crack vem muitas vezes, assim como o álcool, para aliviar as dificuldades da vida na rua, para aliviar os dias que tem fome, aliviar os dias que tem frio, aliviar sensações de medo, de incerteza, de angústia. Então, a questão da moradia era algo importante para elas, O que mais preocupava em termos de políticas públicas, a demanda eram os usos de substâncias, mas para as pessoas, muitas vezes as substâncias eram apresentadas ou como uma solução, ou pelo menos como um recurso de atenuar os problemas que elas viviam. A porta de entrada para o programa, então, é a moradia. As pessoas que participassem do programa teriam onde morar. Essas pessoas que estavam em situação de rua, a maior parte delas não era o início da vida em situação de rua, elas já tinham morado em outras regiões, elas já tinham morado em outras condições, e quando elas se mudam para esse espaço, que foi um espaço que chegou a ter 1.500 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, geralmente é porque a vida foi se intensificando em termos de vulnerabilidade, Esse espaço que ele é conhecido por ser onde as pessoas buscam o crack, fazem uso de crack, em São Paulo recebeu o nome de Cracolândia.
né? E o programa de Braços Abertos começou a ser desenvolvido na Cracolândia. Então, pessoas que viviam em situação de rua na Cracolândia e faziam uso de álcool e outras substâncias receberam moradia na própria Cracolândia. Né, um espaço que já há um tempo em São Paulo tem sido degradado, né, as condições físicas dos prédios, das ruas, de limpeza, de segurança estão bastante precárias, e aí houve um acordo da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com os hotéis da região, e os hotéis da região foram transformados em moradia para as pessoas do programa, né? Quais são os eixos, então? A pessoa com moradia, com emprego, com acesso à saúde, com assistência aos direitos, né? A gente tem as bases para que aí ela possa tratar do uso de substâncias, que é algo que está acontecendo de forma problemática na vida dela. Então, o programa, ele parte da reconstrução do projeto de vida. No momento em que é inserida a questão da moradia, a ideia é que a pessoa possa, tendo novas condições de habitar, novas condições de estar no mundo, né, ela possa reconstruir o projeto de vida. Então, o papel de psicólogos e psicólogas no programa é a escuta singular para a reconstrução desse projeto de vida, que também é singular. A Lumena Furtado, que é a psicóloga, que eu vou citar alguns trechos da entrevista, ela diz, né, até mesmo quando você pergunta para cada um que está assistindo a aula agora, para cada um, né, em diversas situações, o que você gosta de fazer quando você acorda? Né? Vai ter gente que vai falar que gosta de acordar cedo, gente que gosta de falar que acorda tarde, gente que gosta de sair, caminhar, gente que gosta de tomar um banho, gente que gosta de já acordar, já tomar café. Né? E no café, o que você gosta de tomar? Eu tomo só café, café puro. Ah, eu não, eu gosto muito de comer pão. Ah, eu adoro comer fruta. Ah, eu se não tiver um doce... Gente, se só na hora de acordar a gente já é tão diverso assim, imagina, né, se a gente for pensar as nossas escolhas no cotidiano, os nossos interesses, nossos hábitos. Então, muitos programas, para a pessoa poder ter tratamento, ela tem que estar em um lugar em que ela vai morar lá, morando lá, vai ter horário de acordar, horário do café, o café vai ser igual para todo mundo, horário do banho, horário... E isso, né, não está partindo da dimensão da singularidade, e sim padronizando para que as pessoas recebam aquele tratamento. A ideia do programa de Braços Abertos é justamente a escuta da singularidade para que a mudança no padrão de consumo de substâncias aconteça dentro de um processo mais amplo de reconstrução do projeto de vida. O início do programa de Braços Abertos foi em janeiro de 2014, na cidade de São Paulo, na região central. Essa cena de uso de crack, álcool e outras substâncias ficou conhecida como Cracolândia. Então, foi um programa desenvolvido na Cracolândia, com cerca de 1.500 pessoas em situação de rua. Não, o programa não foi desenvolvido com 1.500, né? Aqui está sendo definida a Cracolândia, que 1.500 pessoas vivem em situação de rua. Quando a gente fala em situação de rua, inclui tanto as pessoas que dormem na rua, né, na maior parte dos dias, todos os dias, mas também as que frequentam a rua para o uso de substâncias, as que frequentam a rua porque o trabalho é totalmente inserido na rua, como os catadores da reciclagem, como os profissionais do sexo. Então, assim, a situação de rua na Cracolândia é que atividades vitais para aquela pessoa, desde morar até atividades de trabalho, e muitas delas estavam lá pela questão da dependência de substância, acontecia em situação de rua. O programa de Braços Abertos atendeu 496 usuários e usuárias. Essa aqui é a imagem do programa. Essa aqui é um uniforme que eles usavam. Muitos deles, né, a segunda ideia do programa é que eles pudessem ser inseridos em atividades de trabalho. E uma atividade proposta inicialmente, que muitos deles aderiram, é a de contribuir na limpeza e na revitalização do centro de São Paulo.
Então, varrer as ruas, lavar as ruas, ajudar na pintura, ajudar na reconstrução. Então, o centro estava bastante depredado, né? Então, as pessoas participando no programa, tendo moradia, elas eram remuneradas semanalmente para participar de atividades do trabalho. Outras faziam outras atividades de trabalho dependendo dos interesses e do que elas escolhiam e das habilidades, sempre considerando o projeto singular. Algumas iam trabalhar, por exemplo, com estética, cabeleireiro, manicure, outras pessoas trabalhavam numa lavanderia e faziam um curso do Senac para trabalhar nessa lavanderia. Outras pessoas que tinham alguma formação específica buscavam dentro do projeto atuar nessa formação específica, né? O projeto atende homens e mulheres, algumas mulheres e alguns casais e algumas mulheres com filhos. Os filhos também iam morar no espaço de moradia destinado. Aqui na imagem nós temos 2 participantes gestantes, né? Então, alguns bebês nasceram no decorrer do projeto. Na pesquisa realizada pela Secretaria Nacional, pela Secretaria Municipal, gente, eu digitei errado, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no início do programa, né, que dado que tinham? Que dos 496 usuários e usuárias, 65% passavam o dia todo sob o efeito do crack. Né? Mais da metade, o tempo que se passava sob o efeito do crack eles respondiam o dia todo. 2 anos depois, 5%. Quer dizer que pararam de usar crack? Muitos não. Mas o crack já não era a atividade central na maior parte do tempo da pessoa. É um programa de redução de danos, né? 88% reduziram o uso de crack e 84% reduziram o uso de substâncias no geral, né? Como a gente sabe, a substância mais utilizada é o álcool. Além disso, 83% aderiram a tratamentos continuados de saúde, né? Tratamento de saúde psicológica, tuberculose, sífilis, que eram doenças mais frequentes. 83% regularizaram a documentação e 73% aderiram às frentes de trabalho. Então, a gente percebe aqui que o foco não está na substância, o foco está na reconstrução do projeto de vida. E com a reconstrução do projeto de vida, né, mesmo que a pessoa não deixe de usar a substância, que não haja abstinência, a gente vê uma série de direitos sendo resgatados, uma série de atividades que são importantes para as pessoas e para as relações delas sendo resgatadas e o uso de substância sendo reduzido. Né? Essa é a Lumena Furtado, que é a psicóloga que conta sobre a experiência do programa de Braços Abertos. Eu vou colocar o link para quem quiser saber mais do programa. E aqui falas que ela diz. Alguém que usava 82 pedras de crack por semana e hoje usa 2, muda radicalmente a sua possibilidade de estar no mundo. Né? Então, toda essa questão de uma transformação do projeto, de uma transformação da experiência de estar no mundo. É preciso reinventar o lugar da diferença e do cuidado. Muitas das nossas concepções de cuidado, elas são, né, chacoalhadas quando a gente vê um programa como o programa de Braços Abertos, em que o cuidado parte das singularidades das pessoas, das escolhas das pessoas, das necessidades que elas apontaram. A própria questão da moradia foi a partir da escuta territorial, esse cuidado associado ao vínculo, à sensibilidade, à autonomia, e, nas palavras dela, só é possível cuidar em liberdade. Né? Os programas de Braços Abertos está muito relacionado a essa concepção.